Suponha que a gente tem agora uma função de duas variáveis, tá? Só que a gente vai supor que ela é definida em um retângulo fechado. Ou seja, você pode enxergar um produto cartesiano entre dois intervalos fechados. Tá? Ou seja, tem a função f de x e y, né? Em que x varia de A a B e o y varia de C a D. Tá? Então o domínio é esse conjunto aqui, ó. A gente chama de retângulo, né? Porque se você for no plano e esboçar esse conjunto, você vai ver que você vai formar um retângulo, tá? Tenta ir lá no GeoGebra e fazer o intervalo fechado, o intervalo não. Produto cartesiano, intervalo fechado 1, 2, pelo intervalo fechado 1, 5. Vai dar um retângulo, né? Suponha inicialmente que nossa função não é negativa, tá? Ou seja, f de xy é maior ou igual a zero para todo xy nesse retângulo. Isso para dar a noção intuitiva, tá? Do que a gente vai definir aqui, igual a gente fez lá para o cálculo 1. Então, o gráfico da função, né, vai ser uma superfície z igual a fxy. Só que então algo desse tipo, né? Então aqui em azul é o gráfico da função f, tá? Aqui é o conjunto, você pode enxergar como sendo o conjunto dos pontos do domínio, né, associado ao domínio. Então, o que a gente quer calcular aqui é o volume do sólido que está abaixo da superfície, ou seja, abaixo do gráfico da função f, e acima desse retângulo. Tá? Ou seja, a área dessa, tudo isso aqui, ó. Maneira natural, né, de generalizar o que a gente de integral definida lá de cálculo 1, tá? É a região compreendida entre o domínio e o gráfico, tá? Só que lá a gente determinava a área, aqui a gente vai determinar volume. Então, a ideia, lá em cálculo a gente dividiu o domínio em subintervalos. Aqui o domínio é um retângulo, então a gente vai dividir esse retângulo em subretângulos. De que maneira? Como R, né, que é o domínio, esse produto cartesiano, você vai pegar cada um desses dois intervalos e dividir em vários subintervalos, tá? Então, divide o AB em m subintervalos, todos de mesmo comprimento, tá? Então, vai cada um. Se eu dividir em m subintervalos, cada um desses intervalos pequenininhos aí, ó, vão ter comprimento b menos a sobre m. Isso aqui a gente não vai usar muito, mas. E o intervalo CD você vai dividir em n subintervalos, tá? Então, o número de subintervalos que cada. Tá, que os intervalos AB e CD são divididos, não precisa ser o mesmo, tá? Então, AB dividido em M, CD dividido em N, todos também de mesmo comprimento, tá? Aí, digamos que os subintervalos do intervalo CD são Y da forma YJ, YJ mais 1, assim por diante. Todos serão o mesmo comprimento, delta Y, que eu vou chamar de delta Y, que é o D menos C sobre N. Tá? É análogo a gente faz lá no cálculo 1. Então, acontece, você vai ter o retângulo dividido em vários subretângulos, né? De que maneira? Você vai em cada ponta aí, em cada um desses pontos dos subintervalos, né, imagina que está no plano. Aqui, ó. Vai em cada abscissa aqui, ó, x1, x2, assim por diante, e vai traçar uma reta paralela ao eixo y. Você vai nos pontos nos subintervalos, lá, nos pontos dos subintervalos lá do CD, você vai traçar nas ordenadas, né, e traçar paralelas ao eixo x, tá? Ó, lembrando aqui que o D é o YN, o C é o Y0, o A é o X0 e o B é o XN, tá? Então, quando você traça as paralelas, vai formando ali no retângulo R. Então, ó, tudo isso aqui é o R, tá? Então, eu tô olhando o domínio da função aqui. Tô definindo, dividindo o domínio em vários desses que tá chamando de subretângulos, né? Ou seja, vários retângulozinhos menores.
ele está chamando de RJ, tá? Então, por exemplo, aqui é o intervalo, ó, é o intervalo 1 aqui. Esse é o retângulo R11. Esse aqui, ó, retângulo, o intervalo 2, retângulo 1. Esse é o retângulo R21 e assim por diante, tá? Então, o que ele está chamando de RJ é isso aí. São todos esses retângulos. Qual vai ser a área de cada um deles? A área de retângulo é base vezes altura, né? Então, ó, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. A área é a medida desse segmento, que é ΔX, né? Porque todos esses subintervalos aqui, ó, tem mesmo comprimento, né? E esse comprimento aqui é o mesmo comprimento desse, vezes a altura. A altura é o quê? ΔY, né? Porque é a mesma altura disso aqui. Lembra, todos esses subintervalos aqui vão ter o mesmo comprimento. Então, esse primeiro retângulo e todos os outros vão ter o mesmo comprimento, tá? Que é ΔX vezes ΔY. Ok? Então, da mesma forma lá que no cálculo 1, cada subintervalo tem o mesmo comprimento, aqui cada subretângulo vai ter a mesma área. Que será que a gente vai anotar por ΔA, que é exatamente ΔX vezes ΔY. Ou seja, é o produto dos comprimentos dos subintervalos em que você dividiu os intervalos A, B e C, D. Aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, lá em cálculo. Em cada subretângulo, você vai pegar um ponto de amostragem. Lembra lá o ponto de amostragem lá em cálculo 1 que eu expliquei aqui em cima? A gente chamava de XI estrela, né? Que era o quê? Pontos que eu pegava nos subintervalos. Agora a gente vai pegar pontos, né? Só que aqui é no plano. Pontos que eu vou chamar de x e j estrela, y e j estrela. Né? Porque ó, se eu estou no retângulo RJ, você vai escolher um ponto ali dentro, que é um ponto de coordenadas x e j estrela, y e j estrela. Você pode até simplificar e pegar como sendo a extremidade do canto superior direito, em cada retângulo aqui, ó. Aqui vai, por exemplo, aqui ó, vai ter o ponto x1, y1. Esse aqui é o x1, y2, x1, y3 e assim por diante. Tá? Igual nesse caso geral, ó. Você pode pegar o ponto de amostragem x e j estrela, y e j estrela como sendo o ponto x e yj. Mesma maneira que antes, ó, você poderia pegar esse ponto de amostragem como sendo os pontos x1, x2, x3 e assim por diante, tá? Até o xn, né? Mas vamos pegar pontos arbitrários aí. Vai dar certo no final das contas. Tanto faz, tá? A escolha que você faça. Então, o que acontece? Se eu pegar, calcular F em cada ponto de amostragem e multiplicar pela área do retângulo, né? Então, ó, aqui está o retângulo RJ. Aí peguei um ponto ali dentro, calculo F dele. Então, você olha lá no gráfico da função. Você vai formar essa coluna aqui, ó. E quando você faz o F de x e j estrela, vezes y e j estrela, multiplica pela área do retângulo, né? Que é o ΔA, né? Ou seja, você faz essa conta aqui, ó. Você vai ter justamente a área dessa coluna aqui, ó. Mas isso eu fiz para um retângulo, né? Que é o retângulo RJ. Se fizermos para todos, você vai obter algo semelhante a isso aqui. Deixa eu ver se... Você vai ter várias colunas. Cada uma dessas colunas está fazendo o mesmo papel que aquelas retângulos faziam lá em cálculo 1, tá? A ideia é, se eu pegar esses, tô chamando de coluna, mas são paralelepípedos, né? Você pega cada um deles e somar seus volumes, você vai ter uma boa aproximação para o volume do sólido que está compreendido entre o retângulo R e essa superfície aqui azul, tá? A soma
desses caras aqui é o que a gente chama de soma de rima, tá? Da mesma forma que a soma das áreas desse retângulo a gente chamava de soma de rima, tá? Então, voltando aqui, então, quando eu somo todos esses volumes, né, você vai ter uma boa aproximação para o volume do sólido que está compreendido entre o retângulo e a superfície, né? Esse sólido a gente está chamando de S, tá? Então, o volume V de S, ele é aproximado à soma de todos esses volumes, tá? Aqui tem dois somatórios de N e M, porque em cada subretângulo você vai ter que calcular um volume, né? E tem que somar todos os volumes, ok? Então, intuitivamente, o que acontece, né, é que se eu pegar essas colunas aqui, cada vez menores, né, de áreas menores, ou seja, quando você vai dividir o intervalo aqui, ó, esses retângulos, se for pegando os retângulos, subretângulos cada vez menores, de áreas menores, que é análogo a dizer que eu estou pegando o intervalo AB e o intervalo CD, dividindo eles em subintervalos cada vez menores, a tendência é que a área, o volume, né, da soma de rima, né, da soma dessas colunas, vai ser uma boa aproximação para o volume do sólido compreendido entre esse retângulo e a superfície, tá? Então, na soma de rima, a gente faz o M e o N tender a infinito. O que isso significa? Você está pegando, dividindo o intervalo AB e o intervalo CD em subintervalos cada vez maiores, tá? No limite, a gente vai ter então exatamente o volume do sólido S, tá? Então isso é a definição, tá, de volume. Então, volume, se eu tenho uma função positiva, né, é, uma função satisfaça isso, tá? Então você vai olhar o sólido compreendido entre o retângulo, que é o seu domínio, e o seu gráfico. Essa região, estou chamando de S, né? E o seu volume vai ser esse limite aqui, ó. Tá? Esse limite aqui, né? Aí, quando existir esse número, isso aqui vai ser um número, que é um limite. A gente vai chamar de integral dupla da função sobre o retângulo. Então, integral dupla, por definição, então, é o limite, quando o m tende a infinito, das somas de rima. Tá? Ó, a definição precisa desse limite, de integral dupla, seria que para qualquer forma de dividir o retângulo em vários subretângulos, e para todo epsilon, você vai conseguir encontrar um número natural n, tal que para todos os índices mn maiores do que esse n que você encontrou, e para qualquer escolha dos pontos de amostragem, que ele chamou em cada um daqueles subretângulos, você vai conseguir, vai valer isso aqui, ó. Ou seja, a integral dupla menos a soma de rima, tá? Em módulo é menor que epsilon, tá? Que é a ideia de limite, né? Esse número aqui, a distância para esse aqui fica cada vez menor, tá? Conforme o m e o n se tornam vão aumentando, né? Então, isso aqui, integral dupla, é limite. Então, pode ser que ele exista ou não.
Então, uma função a gente vai dizer que ela é integrável quando o limite das somas de Riemann dela existir. Tá? Opa. Bom, funções contínuas são integráveis, tá? Isso dá para ver em cursos em análise, no RN, por exemplo. É igual para cálculo 1, né? Funções contínuas são integráveis. Aí tem esse comentário que ele fala assim: na realidade, uma integral dupla de f existe, contanto que f não seja descontínua demais. A ideia é